a gente aproveitar bem o tempo, enquanto as perguntas estão vindo, eu sempre lanço uma pergunta inicial aqui para a gente começar a conversa. Claro que a dieta ideal, né, vamos dizer, as opções ideais de alimentação vão variar para cada pessoa de acordo com o metabolismo, as características pessoais de cada um. Quer dizer, você tem vamos dizer, as recomendações que são universais, mas cada um tem uma tolerância um pouco maior a esse tipo, pratica mais exercício, menos exercício. Então, como é que as pessoas podem medir quando alguma opção alimentar delas está começando a fazer algum mal e precisa ser mudada? Vamos dizer, a gente não vai falar, nunca coma um salgadinho, né? Mas, eu como de vez em quando, eu vou no cinema, como uma pipoca cheia de manteiga em cima, sei lá, alguma coisa assim. E como é que eu sei se isso está fazendo mal, se eu preciso cortar, se eu preciso reduzir? Sei lá, vamos dizer, eu faço um exame de sangue e está tudo ok no meu exame de sangue. Significa que eu posso continuar comendo tudo isso que eu estou comendo? Como é que você faz esse aferimento da qualidade da sua alimentação? Então, bom, em primeiro lugar, o guia ele é um conjunto de recomendações para a população em geral. Ele não se trata de recomendações para pessoas que têm diabetes ou pessoas que têm intolerância à lactose. Então, isso fica claro na introdução do guia, que se a pessoa tem uma doença específica, um problema específico, ela tem que ter um cuidado de saúde, um profissional de saúde, etc. Então, ele é feito para a população em geral. Por outro lado, como a Maria Laura falou, ele não é prescritivo. O fato dele não ser prescritivo, ele não tem quantidades exatas de cada nutriente, são muito mais princípios e orientações gerais, e que podem ser facilmente acomodadas. Uma das grandes questões que a gente tem hoje na saúde é a obesidade. Quer dizer, hoje, na verdade, a obesidade ela é um motor do diabetes, é um motor de vários tipos de câncer, é um motor de doenças cardiovasculares, está na base dos grandes problemas que a gente tem de doença crônica, né? E como é que a gente evita a obesidade? Consumindo a quantidade de energia necessária, ou seja, a quantidade de energia que você gasta. O organismo não tem o que fazer. Se você consumir mais energia, a única coisa que ele consegue fazer é depositar aquilo na forma de gordura. Então, na verdade, a obesidade ela é uma disfunção da capacidade de regular o balanço de energia. Qual a vantagem das orientações do guia alimentar? Se você basear a sua alimentação em alimentos in natura minimamente processados e em grande variedade, com pouca quantidade de produtos de origem animal, automaticamente você vai ter saciedade com a sua alimentação e você vai consumir a quantidade que você precisa. Então, o guia ele inovou nesse aspecto, porque uma das grandes características dos guias alimentares é a recomendação de porções. Então, e aí você entra nessa questão, mas eu posso consumir 3 porções ou 3 porções e meia? Né? Eu sou maior, eu tenho uma altura maior, eu faço mais atividade física. Então, o guia não entra nessa questão, ele propõe um padrão de alimentação, que é aquele padrão que vai dar saciedade. Você vai saber a hora que você tem que parar de comer. Ou seja, isso é uma coisa, o seu organismo vai ser capaz de detectar a quantidade de alimentos que você precisa. Né? Então, o guia escapou de várias armadilhas, né, que existem nos outros guias alimentares, que é essa da prescrição, porque aí você tem razão. Se é a prescrição, e no meu caso, quantas porções eu devo consumir? E aí não tem mais solução. Certo. Acho que é importante falar também que, pensando na obesidade, né, que quando a gente é exposto a um sistema alimentar que é baseado em alimentos in natura ou minimamente processados, a gente tem uma capacidade quase que natural de regular a nossa quantidade, né? Ninguém fica medindo o que come, né? Eu vou ali num buffet, no restaurante universitário, não preciso ter uma balança para saber quanto eu tenho de fome, né? Acho que quem acompanhou, por exemplo, uma criança, a introdução alimentar, né? As crianças têm uma capacidade perfeita de regular o que elas precisam comer. Nenhuma criança se mata de fome, né? Ela sabe que ela precisa daquilo, ela sabe quando ela precisa parar também, né? A mesma coisa com o leite materno, né? Ela sabe quando ela precisa mamar de novo, quando ela já mamou o suficiente. Quando a gente vai crescendo e sendo exposto a alimentos com alta densidade energética, alimentos sem matriz alimentar, alimentos com um monte de aditivo que realçam sabores, cores, a gente parece que pode perder essa capacidade natural de regular o que a gente come. É isso que os ultraprocessados parecem que estão fazendo com a nossa humanidade, né? Um sistema que a gente tinha naturalmente, né,
quase perfeito, ele dá um tilt quando a gente é exposto a esse tipo de alimento. Então, acho que isso é muito importante, né? As mensagens qualitativas, de certa forma, elas também ajudam na questão da quantidade, por mais que não seja o objetivo do guia e que nem seria possível a gente fazer um guia alimentar que se dispusesse a falar de quantidades individuais para as pessoas. Legal. Bom, vocês estão vendo que já está vindo bastante pergunta aqui, né? E várias delas já fazendo referência à questão do veganismo e do hambúrguer vegetal que você citou na sua apresentação. Como é que vocês estão vendo essa onda crescente, né, de veganismo e associado a isso essa questão do que você chama de fake burger, né, o hambúrguer vegetal, enfim, que já chegou inclusive às grandes redes de fast food, né? Então deixou de ser uma coisa de nicho e está virando um produto de larga escala de consumo em massa. Como é que vocês estão vendo essa cultura e esses produtos chegando ao mercado? Você ou eu? Pode ser eu, então. Alguém tem que responder. Vamos lá. Acho que uma coisa que é consenso assim, é que o consumo excessivo de carne, e particularmente carne vermelha, não é bom, né? Tanto para a saúde, né? O consumo excessivo de carne vermelha está associado com doença cardiovascular, diabetes, enfim, uma série de doenças crônicas, e menos ainda para o meio ambiente, né? A gente sabe que a carne vermelha ela tem um impacto ambiental, uma pegada de carbono infinitamente superior, até mesmo que outras carnes, mas muito, muito superior aos alimentos de origem vegetal. Então, as carnes elas devem ser consumidas com moderação. E em países que têm um alto consumo de carne, como é o caso do Brasil, essa recomendação para se reduzir o consumo de carne faz muito sentido. Uhum. Agora, a gente vai trocar a carne pelo quê, né? Será que os alimentos de origem vegetal ultraprocessados, que é o caso do fake burger lá do Burger King, que de fato, não tem nada de origem animal, mas tem matriz alimentar destruída, estabilizantes, corantes, né? Um processamento intenso. Será que isso realmente vale a pena? É isso que vai produzir saúde, vai diminuir o impacto ambiental? A custo de quê? Né? Então, acho que quando a gente fala de vegetarianismo, veganismo, óbvio que isso é uma escolha individual, mas quando a gente fala de recomendações para reduzir carne, a gente está falando de uma ação coletiva, que elas fazem muito sentido, mas que elas não devem ser, né, não devem abrir brecha para entrarem na mesma lógica da indústria, né, de transformar uma recomendação que faz sentido em algo a ser vendido e que não responde o que a gente queria, que era um sistema alimentar mais saudável, sustentável. A gente não tem opção. Não há opção de ter alimentação saudável ou sustentável. A alimentação tem que ser saudável e sustentável, quer dizer, não há nenhuma opção. Aonde entra o fake burger aí, né? Do ponto de vista da saúde, ele não acrescenta nada, né? Na realidade, quais são os problemas que a gente tem com o hambúrguer ultraprocessado? Vários tipos, né? Você tem uma quantidade de gordura saturada enorme, uma quantidade de sal muito grande, e você tem sal e basicamente gordura saturada, é isso que você tem no hambúrguer, né? No hambúrguer normal. No hambúrguer ultraprocessado, você vai ter corantes, você vai ter vários tipos de aromatizantes que são utilizados, que são, até prova em contrário, são substâncias que podem colocar você em risco, né? Quando você vai para o alimento, para o fake burger, o que acontece? Essa parte nutricional não muda nada. Na verdade, ele continua ultraprocessado. Na verdade, ele tem muito mais ingredientes, né? Porque para você dar a textura, por exemplo, desses hambúrgueres ultraprocessados vegetais, você precisa usar substâncias químicas que você não precisa usar no hambúrguer normal, né? Então, do ponto de vista da saúde, não é solução. Do ponto de vista do ambiente, é evidente que a carne vermelha tem um impacto no ambiente, na emissão de gás de efeito estufa tão grande, tão maior que qualquer outro alimento, que qualquer coisa que você consumir no lugar da carne vai ser uma vantagem para o ambiente. Mas, como eu disse, não há essa opção de ser, isso aqui então é sustentável, mas eu continuo sendo não saudável. E, sobretudo, porque nós temos a possibilidade, sim, de substituir a carne, seja por outros alimentos, né? De origem vegetal, como, por exemplo, as hortaliças, né? E aí entra a coisa da cozinha. Quer dizer, por que você tem nos Estados Unidos um consumo tão grande de carne?
né? Porque, na verdade, as pessoas perderam a capacidade, a habilidade de preparar coisas gostosas a partir de outros alimentos que não a carne, e em função disso que isso acaba sendo muito utilizado. E, mais ainda, né, a ideia do próprio hambúrguer é a ideia do fast food. Então, outra vez, a ideia do padrão de alimentação. Então, se a pessoa continua com a batata frita, com a maionese ultraprocessada, com o refrigerante, e ela troca só o hambúrguer ultraprocessado de carne pelo dia, ela não avançou nada, né? E aí sim, no caso do Brasil, é interessante a questão do padrão alimentar, né? No padrão alimentar americano, o hambúrguer tem uma posição muito importante. Essa não é a realidade em outros países, né? Então, mas se mesmo nos Estados Unidos, eu tenho ouvido colegas americanos, né, discutindo, não, realmente, o hambúrguer está na nossa tradição alimentar. Agora, você pode fazer hambúrguer de origem vegetal, com lentilha, com feijão, e as pessoas fazem, as pessoas que são vegetarianas, né, elas sabem fazer e não fazem ultraprocessado, porque elas fazem com o alimento, com a lentilha. O hambúrguer ultraprocessado do Burger King, ele não é feito de lentilha, ou de feijão, ou de ervilha. Ele é feito com isolado proteico. Você não tem o alimento ali, ele é um ultraprocessado, ele é feito com isolado proteico. Então, a gente não vê, na realidade, o advento desses produtos como solução para nada. Perfeito. Eu tenho uma das perguntas, você acabou de responder uma das outras perguntas aqui. Outra coisa que o pessoal pergunta bastante é sobre essa questão da lactose e do glúten, né? A gente estava conversando sobre isso antes do evento, um pouco como isso é um pouco fruto do marketing da indústria que tenta criar esses nichos de mercado para eles mesmos, né? Mas isso tem embasamento científico, essa preocupação com o glúten, com a lactose, até que quanto disso é marketing, quanto disso é ciência de verdade e deve ser incorporado, né, as alternativas. Então, veja, por que a indústria chama a discussão para essa questão e hipertrofia esse tipo de problema? Porque o que é o alimento ultraprocessado? É o alimento manipulado, é o alimento que é feito no laboratório. É um alimento que é feito a partir de ingredientes e, portanto, você consegue fazer da composição que você quiser naquele alimento. Então, se muitas pessoas têm alergia, intolerância a esse componente, aquele, isso é o paraíso da indústria de alimentos, porque ela pode fazer, e você na sua cozinha, na sua casa, você não pode fazer. Então, essa é a explicação de por que esses problemas estão sendo super magnificados. E claramente estão sempre... Intolerância ao glúten, por exemplo. Existe uma proporção das pessoas que tem... Claro que existe, é uma doença conhecida. Eu, quando estudei medicina, eu tive pacientes com intolerância ao glúten, internados, é uma doença grave, o manejo é muito difícil. Agora, a proporção de pessoas com essa doença é muito pequena. Nós estamos falando de menos de 1% das pessoas, com certeza, né? Agora, o que a indústria tenta fazer? Ela tenta magnificar isso, dizendo, não, mas não é intolerância ao glúten total, é uma intolerância parcial. E quais são os sintomas? Você se sente cansado, desanimado. Não precisa, né, do glúten para isso, né? Aí, então é isso, né? E, infelizmente, você tem, às vezes, aliados da indústria de alimentos em profissionais de saúde, etc., que também querem ter os clientes ali vindo para poder receber as orientações. Tem um casamento aí meio perverso, né? Tá. Você citou o guia infantil que acabou de sair do forno, né? O guia alimentar para crianças. Quais são as orientações principais aí? E como é que é diferente da alimentação de um adulto? E quais são as orientações para os pais, né, darem uma alimentação saudável para os seus filhos? Então, o Guia Alimentar para Menores de 2 anos, ele também é do Ministério da Saúde, foi publicado agora, acho que faz uma semana, né, exatamente, no Congresso, Encontro Nacional de Aleitamento Materno, e ele também se baseou na mesma classificação de alimentos usada no guia anterior, nessa classificação nova, que agrupa os alimentos de acordo com o perfil, né, com as características do processamento de alimentos. Mas é claro que essa faixa etária tem inúmeras particularidades, e a principal delas é o leite materno, a recomendação do leite materno. Mas o guia traz, né, uma valorização do leite materno como o alimento mais natural de todos, né? O alimento que, igualmente, da mesma forma que a gente fala das preparações culinárias, do valor, né, o leite materno ele não é só nutriente, ele tem os nutrientes perfeitos para a criança,
ele tem vários outros componentes que são fundamentais para as crianças, né? Influem na formação da imunidade, mas ele também promove um vínculo entre a mãe e o bebê, e é o alimento absolutamente mais sustentável de todos, né? O impacto do leite materno é zero. E depois, né, do leite materno, cuja recomendação é 6 meses que a criança receba exclusivamente o leite materno, que ela receba uma introdução gradual, né, e lenta de alimentos in natura, minimamente processados, e as suas preparações culinárias, e obviamente que se evite os alimentos ultraprocessados. E os modos de comer também, né, que sejam respeitosos em relação à criança e que aos poucos ela também faça parte da família, que ela compartilhe os alimentos, que isso seja feito em locais adequados, não na frente da televisão, né? Então, acho que existem várias peculiaridades dessa faixa etária, mas as recomendações elas chegam no mesmo lugar, né? Que as refeições sejam preparações culinárias, de alimentos in natura, compartilhadas, prazerosas. Tem um aspecto que eu acho que é interessante, assim, o corpo humano, né, assim, ele é uma máquina maravilhosa, né? Ele é enfim, ele, como a Maria Laura falou, quer dizer, a gente não só os alimentos são selecionados pela natureza, mas as espécies todas são selecionadas, né, dentro de critérios evolutivos. Então, de maneira geral, o corpo humano funciona muito bem, né? Mas não é uma máquina infalível. No nosso grupo, por exemplo, tem uma pesquisadora que teve um filho, uns 3 anos atrás, e o filhinho dela tem uma alergia à proteína do leite humano. Que é um erro de desenho. Felizmente, isso é raríssimo, né? Então, esse é um aspecto, quer dizer, e aí não tem jeito, aí se você, numa situação dessa, você precisa ter atenção, cuidados, e existe isso, quer dizer, existe a intolerância ao glúten, existe a intolerância à lactose, e como eu falei, até a proteína do leite humano, que é uma coisa quase que impensável, mas são situações que têm uma frequência muito baixa. Por quê? Porque é assim que a natureza faz, quer dizer, ela acerta na maioria dos casos, né? E se ela não acerta, aí você vai precisar de ter os cuidados, e aí onde a ciência e a tecnologia vão te ajudar, né? Mas a gente precisa entender também que há interesses econômicos por trás dessa questão que fazem com que esse problema seja magnificado e muitas pessoas sejam levadas a acreditar que tem mais problemas do que de fato tem, e vão ser consumidoras desses produtos. Então, não é que isso não existe, evidentemente que existe. É a magnitude disso que está em discussão. Nosso tempo está quase esgotado, então vou jogar talvez uma pequena saia justa para vocês aqui. Como é que vocês se alimentam, né? Como é que vocês lidam com todas essas recomendações que vocês estão trazendo para nós? Conseguem implementar isso no seu dia a dia? Porque é difícil, né? É difícil. Como eu tentei trazer na minha introdução, né, a rotina de vida da maioria das pessoas hoje é extremamente corrida, tal, e pode ser um desafio grande você seguir essas orientações. Como é que vocês trabalham isso nas suas próprias rotinas aí? Então, a experiência de produzir o guia alimentar é um processo que levou uns 3 anos, né, pelo menos, e todas as pessoas saíram muito diferentes, né? Eu próprio. Assim, desse processo, né? E o Guia Alimentar tem um capítulo muito interessante, que é um capítulo de obstáculos, onde a gente discute no primeiro capítulo os alimentos, como combinar os alimentos, os modos de comer, e aí a gente tem um capítulo sobre obstáculos, onde a gente começa dizendo o seguinte: tudo isso que foi recomendado é fácil, é simples, basta você ter vontade de fazer? Não, um enorme não, né? E aí a gente vai discutindo os obstáculos, né? A questão do tempo, a questão dos recursos econômicos, né? A questão da perda das habilidades culinárias, a questão da publicidade, né? Então, nós não estamos vivendo num mundo em que as pessoas que têm uma má alimentação têm essa má alimentação porque querem, porque são teimosas, é porque são empurradas a adotarem esses padrões de alimentação que a gente não quer ver as pessoas praticando. E como é que você resolve isso? Então, tem uma outra parte que, assim, como superar esses obstáculos, né? Então, uma coisa muito importante é o seguinte: se você entender que a alimentação,
né? A função da alimentação para você é te propiciar nutrientes, da mesma forma que você faz quando você leva o seu carro num posto de gasolina, que você quer pôr gasolina porque você quer combustível. Você não quer conversa mole, você não quer perder tempo, você quer pagar pouco e você quer ir embora dali logo. Não é? Se você tratar a alimentação dessa forma, infelizmente, em algumas culturas, como na cultura americana e anglo-saxã, isso já está acontecendo, isso já aconteceu. Quer dizer, esse processo se deu de perda da valorização da alimentação, de tratar a alimentação como uma pessoa trata o abastecimento do seu carro. Se você não entender que a alimentação te traz outras coisas e que vale a pena você fazer um esforço maior, seja com o seu tempo, seja dedicando mais atenção a isso, realmente aí não tem solução. Então, no guia a gente é muito assim, se você não consegue entender que a alimentação pode te dar mais do que os nutrientes, né? Que ela pode ser importante para a sua qualidade de vida, para o seu relacionamento com as outras pessoas, para o convívio, para o seu convívio com os amigos, com a sua família. Se você não vê nada para o prazer, para a questão da cultura, para a identificação das pessoas, né, com uma cultura, a alimentação é uma coisa que caracteriza cada um de nós. Cada um de nós, como você falou, gosta de uma coisa. Na sua família você tem uma receita especial, você viaja para algum lugar e você, puxa, que interessante. Se você não tem nada disso, se você fala, ó, isso para mim não está dizendo nada, a gente fala assim, ó, para você vai ser difícil. Acho que a tua pergunta me fez pensar, né, no que é ser mulher, né, mãe de um filho de 2 anos, frente às recomendações do guia, né? Quando a gente começou a apresentar o guia em alguns congressos, antes mesmo dele ser publicado, né, Carlos, quando a gente apresentava a versão preliminar, assim, principalmente quando tinha estrangeiros na plateia, eles falavam assim, nossa, mas vocês estão falando para a gente voltar para séculos atrás, para as mulheres irem para a cozinha, isso não existe, não tem como, né? Bom, primeiro que isso não é verdade, né? Eu acho que no momento que a gente desiste, né, da nossa vida doméstica, a gente está quase que desistindo da vida, né? Isso, a gente está tentando procurar qual é o combustível que vai nos fazer viver. E é muito antes pelo contrário, né? Acho que a gente tem que discutir que modelo de vida é esse, que a gente não tem tempo para ficar em casa, não tem tempo para cozinhar, não tem tempo para compartilhar a refeição. E de forma alguma a gente disse no guia que a recomendação sobre cozinhar e valorizar as preparações culinárias não pressupõe também uma discussão sobre os papéis de gênero e a divisão das tarefas dentro de casa. Então, jamais a gente quer que a mulher volte para a cozinha. A gente quer que o homem também assuma o seu papel na cozinha e que a gente tenha tempo, sim, para estar na cozinha e apreciar a cozinha, não só como um fardo, mas como um tempo de compartilhamento, prazer, enfim, valorização, né, da família, né, dos amigos, enfim, né, acho que isso é um grande desafio. Você simplesmente pede um hambúrguer, né, pelo aplicativo, você perde todo esse contexto, né? Você pode até comer junto, mas não tem... Para trabalhar mais, né? E por que a gente quer trabalhar tanto? Por que a gente não quer lutar para a gente trabalhar menos e ter mais tempo para poder ficar em casa, né? Acho que essa discussão também é importante, que é o sistema, né? O sistema alimentar que produz, né, os ultraprocessados do agronegócio, ele também produz vários outros elementos do capitalismo que nos levam a essa vida. Acho que isso é uma coisa só, né? Assim. Perfeito. Gente, muito obrigado pelas perguntas. Não deu tempo de fazer todas, mas nossos convidados vão, imagino, estar disponíveis aqui para conversar com vocês na sequência. Obrigado pela presença, obrigado por quem nos assistiu pela internet. Os vídeos desse evento vão estar publicados no nosso canal do YouTube até o final da semana. Entrem lá, se inscrevam, tem os vídeos de todos os eventos anteriores também, são 32 já antes desse aqui. E a gente vai ter um último evento em dezembro, se não me engano, dia 16, eu já deixo o convite aqui, a gente vai falar sobre o futuro do planeta, vai ser um evento especial com 4 palestrantes, então fiquem ligados aí e se puderem, compareçam, por favor. Legal? Obrigado, uma boa noite.